Vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos 143. Por gentileza, só mais um minutinho, vamos nos colocar em pé, em reverência a esta palavra que será lida. Salmos 143, apenas o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. Que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por caminho seguro. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Por todos aqueles que estão aqui reunidos nesta casa e também aqueles que estão acompanhando esta reunião de culto a partir de seus lares e de outros locais. Eu oro ao Senhor para que a tua bênção venha sobre todos nós, que teu Espírito Santo possa nos dar inspiração, revelação, compreensão da tua palavra, e que nós possamos, Senhor, nos alimentarmos espiritualmente de todas as verdades que a tua palavra irá nos revelar nesta noite. Usa, Deus, a minha vida, usa a vida da tua igreja, para que os nossos corações, os nossos ouvidos, todos os nossos sentidos estejam voltados para ti, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Meus amados irmãos, o salmista, neste verso que nós acabamos de ler, ele começa a sua declaração afirmando o poder, o senhorio, o governo que Deus exerce sobre a sua vida. Ele diz assim: Tu és o meu Deus. E logo a seguir, o salmista, ele começa então a pedir ao Senhor por uma coisa que penso que todos nós deveríamos orar sempre e pedir ao Senhor. Ele pede a Deus que lhe ensine a fazer a sua vontade. O desejo do salmista aqui, ele diz, é ser guiado por Deus por um caminho seguro. E ele sabe que esta segurança só virá a partir do momento em que ele compreender a vontade de Deus e puder obedecê-la. Então ele pede: ensina-me a fazer, ou seja, ensina-me a obedecer a tua vontade. E quando nós vamos para a Bíblia, hoje pela manhã, eu estava aqui na igreja acompanhando o ensaio pós-escola bíblica dominical, e sentado ali na sala pastoral, eu comecei a meditar um pouco sobre a importância de nós conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida. Porque a Bíblia, ela é um livro que nos ensina muitos princípios sobre a vontade de Deus. Através da Bíblia, nós somos edificados, nós temos uma espiritualidade sã, porque quando nós conhecemos a vontade de Deus e praticamos a vontade de Deus, bênçãos vêm sobre as nossas vidas. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 27 e 28, o Senhor, através de Moisés, disse ao povo de Israel, e esta verdade se aplica também a nós, igreja. Ele diz assim: vocês receberão a bênção se obedecerem. E no versículo 28 ele fala: ou receberão a maldição se não obedecerem. Ou seja, diante de nós há dois caminhos: o caminho da obediência à vontade de Deus e o caminho da desobediência à vontade de Deus. A oração do salmista é que Deus lhe ajudasse, lhe ensinasse,
para que ele pudesse, conhecendo a vontade de Deus, obedecer a Deus. Mas para nós continuarmos na mensagem, é importante a gente então compreender também o significado desta palavra obediência. Vejam bem, no nosso dicionário, a palavra diz que obediência é disposição para se submeter à vontade de outro. Ou seja, quando nós declaramos que estamos dispostos a obedecer a Deus, nós estamos dizendo que nós estamos dispostos a se submeter à vontade de Deus. Agora, a verdade, a nossa realidade, é que nem sempre gostamos de obedecer. É assim ou não é? Nós muitas vezes oramos e pedimos a Deus que nos mostre a sua vontade, mas não gostamos de obedecer, principalmente quando a obediência interfere diretamente nos nossos interesses. Nós até obedecemos até um certo limite, mas quando a obediência de Deus diz respeito a rompermos conceitos, a rompermos com coisas que desagradam a Deus, então aí nós temos uma dificuldade enorme para obedecer. E sabe por que isso acontece? Herança de Adão. A desobediência foi o primeiro pecado cometido pela humanidade, lá no Jardim do Éden. O primeiro erro que o homem cometeu, e a partir daí desencadeou-se uma série de consequências, de pecados, de calamidades sobre a humanidade. Mas tudo começa com a desobediência, quando Deus determinou uma ordem ao primeiro casal e eles desobedeceram. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo fala assim, que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Por causa desta herança adâmica, nós pecamos, nós nos tornamos desobedientes, e ele diz que o pecado trouxe consigo a morte. A obediência, ela exige, portanto, de nós esforço e disciplina. Irmãos, não é fácil obedecer. Pode parecer simples dizer, mas não é fácil obedecer. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos estabelecer disciplinas. Por isso que o salmista está orando e está falando, Deus, ensina-me a fazer ou a obedecer a tua vontade. Eu quero saber como fazer. Eu quero caminhar por este caminho seguro, mas eu preciso aprender. Lá em Josué capítulo 1, versículo 8, qual foi a palavra do Senhor para Josué? Se esforce para viver de acordo com tudo aquilo que está escrito no livro. Ou seja, não basta apenas ler o livro. Nós precisamos aceitar as verdades que estão no livro. E precisamos nos esforçar para fazer destas verdades a nossa verdade de vida. E Deus se agrada quando nós obedecemos a Ele. Quando nós somos capazes de obedecer aos princípios que a palavra de Deus estabelece. A obediência, para que tenhamos uma ideia de seu real valor, ela é mais valiosa do que o sacrifício com a intenção de agradar a Deus. Algumas pessoas se tornam tão religiosas quando o assunto é sacrifício. Elas não têm nenhuma dificuldade em abrir mão de coisas e entregar essas coisas como um sacrifício para demonstrar o seu amor a Deus.
Na verdade, às vezes as pessoas fazem loucuras para demonstrar que amam a Deus, mas não são capazes de obedecer aos princípios básicos que a palavra de Deus estabelece. Por isso que em 1 Samuel 15, 22, o profeta disse para o rei Saul: o que você acha que Deus prefere? O que é que mais atrai, o que chama a atenção de Deus? É você se sacrificar com a intenção de agradar a Deus, ou você obedecer à voz de Deus? Ele responde: é melhor obedecer a Deus do que fazer sacrifícios, ainda que esses sacrifícios sejam das melhores ovelhas. Então vejam, irmãos, Deus não se impressiona com aparência, com espetáculos, com grandes reuniões. Deus não se impressiona com o nosso jejum. Deus não se impressiona com a nossa oração, nem com as nossas ofertas, se não estiverem regidos pela obediência. Nós podemos fazer todas essas coisas, mas se nós não formos capazes de obedecer o que a palavra de Deus ensina e requer de nós, nós estamos fazendo um sacrifício de tolo. Um exemplo bíblico, por exemplo, da oferta. Quando nós ofertamos, por que é que nós ofertamos na casa de Deus? Nós fazemos isso porque conhecemos o princípio que rege a oferta, que é o princípio da semeadura. Aquele que dá, recebe. Ou seja, quanto mais sementes semeadas, mais frutos colherão. É o princípio da semeadura. Então nós não podemos fazer isso por necessidade. Nós não podemos fazer isso por interesse. Não podemos fazer isso no sentido de querer se sacrificar apenas para mostrar a alguém ou a nós mesmos que nós temos interesse, que nós amamos. Nós precisamos fazer porque compreendemos e decidimos obedecer a palavra de Deus. Então a obediência é uma decisão que nós tomamos. Vejam bem esta verdade. Eu estava hoje à tarde meditando nessa palavra e me veio ao coração esta palavra. A obediência é uma decisão que tomamos independente de você conseguir ser ou não obediente. Como assim? Me explica, pastor. Vejam bem, nós decidimos obedecer a Deus. Mesmo que a gente não seja obediente em tudo, mas é uma decisão nossa. Nós queremos obedecer. Lá em Provérbios 24:16 diz que o justo pode cair muitas vezes, mas ele se levanta. Na nossa linguagem de hoje diz que a pessoa honesta pode cair muitas vezes, que ela sempre se levanta. Por que a pessoa honesta, ainda que ela venha falhar em seus princípios, ela se levanta? Porque ela é honesta, ela é regida por princípio. Então, parafraseando esta palavra do sábio, eu diria a você que quando você decide ser obediente a Deus, não quer dizer que você vai conseguir ser 100%. Mas a tua intenção de querer ser 100% vai te levar a se levantar todas as vezes que você cair. Só quem entendeu aí dá uma glória a Deus. Você pode tropeçar, você pode falhar, mas a tua decisão de fazer certo não vai te deixar prostrada. Não vai te deixar prostrado. Você vai se levantar e vai continuar. Vai cair de novo, mas a tua decisão de acertar vai continuar. Você vai continuar até o dia que você chegar lá. A verdadeira obediência a Deus, ela deve ser gerada no coração e na mente das pessoas. Ela deve envolver tanto as nossas emoções, como também a nossa razão. Vejam bem, não há sofrimento na obediência quando ela é consciente e por vontade própria. Quando você decide obedecer a Deus, ainda que você tenha que tomar decisões
que venham ferir a tua carne, que venham mortificar as tuas emoções. Mas quando você decide tomar esta decisão baseada, pautada no desejo de obedecer a Deus, não vai ter sofrimento. Porque a pessoa que compreende, ela aceita e ela vive, por isso ela é abençoada. Salmo 40, versículo 8. Olha o que o salmista diz: eu tenho prazer em fazer a tua vontade, eu guardo a tua lei no meu coração. E nós não estamos falando de um personagem bíblico que era o melhor exemplo a ser seguido. Nós estamos falando de um personagem bíblico que por algumas vezes em sua trajetória sofreu algumas quedas, teve algumas situações de erros e de juízos por causa desses erros. Mas mesmo assim, ele diz: eu tenho prazer em fazer a vontade de Deus. E isto foi tão plausível aos olhos de Deus, que Deus se alegrou do coração do salmista, a ponto de chamá-lo de um homem segundo o coração de Deus. O salmista reconhece a importância de obedecer. E lá no Salmo 51, versículo 12, ele fala assim: Senhor, dá-me novamente a alegria da tua salvação, porque uma situação havia acontecido que roubou a sua alegria, o seu humor. E ele diz assim: dá-me novamente a alegria e conserva em mim o desejo de ser obediente. Você quer ser obediente a Deus? Então peça a Deus: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a cada dia a ser obediente à tua palavra, aos princípios que o Senhor tem estabelecido acerca da minha vida. Vejam bem, queridos, todos nós cristãos temos um dever, e vocês aqui sabem muito bem disso, até porque está escrito ali na parede. Nós temos um dever de evangelizar e de fazer discípulos. Mas veja o que Jesus diz: nós precisamos ensinar as pessoas. Mas o que é que nós devemos ensinar as pessoas? Jesus diz: ensinando-os a obedecer. Então vejam, quando nós evangelizamos alguém, e a pessoa manifesta o interesse de conhecer mais a fé cristã, nós não podemos omitir estas verdades apenas com o objetivo de aumentar numericamente a igreja. Nós não podemos dizer para alguém que nós estamos evangelizando, ou que nós estamos discipulando, que a condição da pessoa está certa se não estiver certa. Nós precisamos iluminar o caminho dessas pessoas com o ensino da palavra de Deus, ou seja, ensinar essas pessoas a obedecer aquilo que a palavra ensina. E a nossa obediência, tanto quanto dessas pessoas, não pode ser aquela obediência forçada. Aqui tem uma outra verdade, que eu gostaria que vocês compreendessem isso, embora eu penso que todos aqui já sabem muito bem disso. Mas a obediência, ela não pode ser forçada, ou seja, não cabe ao pastor e não cabe a nenhum líder obrigar o outro a ser obediente. Eu não posso obrigar ninguém aqui a obedecer. O líder não pode obrigar ninguém a obedecer. O nosso papel não é obrigar, é ensinar. Olha a diferença. Quando você obriga, você impõe a sua vontade, a força. Mas quando você ensina, você permite que o Espírito Santo ministre ao coração da pessoa e que ela possa compreender. Então, não é dever do pastor obrigar, mas ensinar. E nós ensinamos, agora cabe à pessoa se ela vai obedecer ou não. Porque a obediência, se ela não for voluntária, irmãos, não adianta nada a pessoa obedecer às determinações da igreja. Não adianta a pessoa cumprir protocolos da igreja. Não adianta a pessoa vir ao culto dizendo assim: eu estou com medo, porque vai que o pastor está com a pá virada hoje e vai me chamar a atenção, eu tenho que ir. Não.
Nós não podemos de maneira alguma ensinar desta maneira, porque está errado. As pessoas, elas devem sentir, como o salmista sentiu, o desejo de obedecer. Lá em Filipenses 2,13, Paulo fala assim, que Deus está sempre agindo em vocês para que vocês obedeçam à vontade dele. Deus está sempre falando. Deus fala a todo momento conosco, ou seja, Deus está a todo momento. Nós estávamos cantando algumas canções agora há pouco, e o Espírito de Deus estava ministrando à igreja. Com que finalidade? Que Deus estava agindo através da música, de nos ensinar a vontade dele. E ele diz, tanto no pensamento como nas ações. Qual o maior exemplo de obediência que nós temos nas Escrituras? Jesus. Enquanto Jesus esteve na terra, em seu ministério terreno, ele viveu como homem, como qualquer um de nós. Jesus não tinha nenhum poder que não fosse delegado por Deus a ele. Ele era humano como nós. Ele estava vivendo a humanidade sujeito às mesmas circunstâncias que as demais pessoas do seu tempo. Mas Jesus preferiu obedecer sem reserva. Quando ele está no jardim do Getsêmani, ele sente a agonia que qualquer mortal sentiria diante da morte e do sofrimento. Mas ele prefere obedecer. Agora vejam bem, queridos, uma vez que Jesus estava vivendo a sua vida na humanidade como nós, ele poderia também ter optado por viver uma vida totalmente torpe, ou não poderia? Ele era humano. Ele poderia abrir mão do seu propósito. Ele poderia abrir mão da sua missão e dizer assim, está tão bom aqui, não lhe faltou oportunidades. O diabo lhe ofereceu as glórias que há no mundo. O diabo lhe ofereceu poder político, religioso, riquezas. Mas Jesus rejeitou todas essas coisas. Sabe por quê? Ele preferiu. Não foi o Pai que o obrigou. Ele preferiu manter-se puro, como o Cordeiro imaculado de Deus. Porque ele sabia que para redimir a mim, a você e a toda a humanidade, não poderia haver nele nenhum pecado. Qual era a vontade de Deus? O Cordeiro tinha que ser imaculado. Não poderia ter mancha. Então Jesus decide que ele vai seguir nesta caminhada, ainda que na humanidade, imaculado, até a morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, adorando a Deus. Oh, aleluia! Você já parou para pensar se Jesus tivesse aberto mão da obediência? Jesus diz assim, lá em João 14:31, o mundo precisa saber que eu amo o Pai, e que por isso faço tudo o que Ele manda. Então ele está obedecendo à vontade do Pai, porque ele tinha um propósito. E eu te pergunto, qual é o teu propósito de vida como cristão? A Bíblia ensina que a obediência a Deus nos leva a obedecer também outras formas de governo. Vejam bem, quando nós obedecemos a Deus, automaticamente nós aprendemos alguns princípios do reino, dentre os quais a obediência a todas as formas de governo. Porque esta obediência é que vai nos conduzir no bom caminho. Então a obediência, ela não pode ser banida da vida do cristão, mas ela deve ser tomada como prioridade. Os filhos cristãos que obedecem a Deus são filhos obedientes aos pais. Amém? Tem algum filho aqui nesta noite para me ouvir um amém? Glória a Deus. Filhos obedientes a Deus são automaticamente obedientes aos pais, porque eles conhecem o princípio. Cristãos obedientes a Deus são automaticamente obedientes aos seus pastores e líderes, porque em Hebreus 13:17 está escrito, e eles entendem isso,
que os seus pastores e seus líderes têm responsabilidade espiritual sobre eles. Então eles obedecem, não porque são pessoas que estejam acima deles, mas porque sobre seus líderes está a responsabilidade espiritual de ministrar na vida deles. Algumas promessas bíblicas sobre obediência. Queridos, a obediência, ela é uma fonte geradora de promessas. Quem obedece, vive debaixo das promessas de Deus. Por exemplo, bênçãos e milagres acontecem na vida de quem é obediente. É assim ou não é? Quantos de vocês aqui que já tiveram experiências com Deus porque obedeceram? Então essas experiências geradas por causa da obediência, elas vão se tornando base da nossa vida diária. Então nós obedecemos a Deus e por causa da nossa obediência, nós passamos então a viver, a experimentar a bondade de Deus, a graça de Deus, as promessas de Deus na nossa vida. E um discípulo obediente aos princípios que são ensinados por Jesus, ele reproduz isso em seu estilo de vida. Por onde ele passa, todo mundo consegue perceber que ali está um homem ou uma mulher de Deus. Porque ele é um testemunho que gera bênção e salvação na vida de outras pessoas. Você conhece alguém, ou já ouviu falar de alguém que aceitou o Evangelho a partir do testemunho de um outro cristão? Eu conheço muitos. A pessoa, ela não ouviu falar do Evangelho, ela viu o Evangelho na prática, porque ela viu o Evangelho sendo vivido na vida de um homem ou de uma mulher de Deus, e o seu comportamento, as suas ações, a sua linguagem, o seu jeito de ser, de tratar as pessoas, aquilo chamou a atenção a ponto de alguém chegar e dizer: por que você é assim? E aí a pessoa desejar ser como o outro. Lá em Mateus 5,16, Jesus falou assim: a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as boas obras de vocês. Ei, meu irmão e minha irmã, o mundo saberá que nós somos de Deus se nós somos obedientes à palavra do Senhor, porque através da nossa obediência o mundo vai ver Cristo em nós. Outro ponto importante, eu vou falar aqui, deixa eu ver, uns 20, 30, não, vou falar só 7. 7 bênçãos que a obediência gera na vida do crente. A primeira de todas é que ela gera bênçãos em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13 até o 15. Se vocês obedecerem, Moisés estava falando aqui para o povo de Israel. Alguém vai dizer assim, que estas bênçãos foram proferidas sobre a nação de Israel. Que assim seja. Mas estas palavras de Moisés ao povo de Israel, elas mostram para nós o valor da obediência a Deus e aos seus princípios. Ele fala assim: se vocês obedecerem às leis que estou dando a vocês hoje, versículo 14, Ele dará chuva no tempo certo, chuva de outono e chuva de primavera. E no final do versículo 15 diz: vocês terão toda a comida que precisarem. Queridos, nesta época em que Moisés está proferindo estas bênçãos sobre a nação de Israel, não existiam veículos motorizados, não existiam casas como hoje, alguns recursos tecnológicos que hoje existem. O que trazia alimento, aliás, o que trazia satisfação às pessoas, que era sinônimo de bênção naquela época, era comida. Se o povo tivesse o que comer, estava tudo bem. Roupa, ninguém tinha guarda-roupa cheio de roupa, nem existia essas coisas ainda.
Então, naquela época, para o povo, se eles tivessem comida, ninguém estava preocupado se tinha teto para dormir. Eles dormiam ao relento, olhando para o céu estrelado. Quando chovia, se escondia numa caverna, debaixo de uma árvore. O povo queria comer. Então Moisés falou: vocês terão comida sempre que vocês precisarem, não vai faltar. Agora eu quero trazer esta palavra para a nossa realidade de hoje. Se nós obedecermos o que a palavra de Deus ensina, Deus trará bênçãos sobre as nossas vidas no tempo certo, e vocês não terão falta de coisa alguma. Quem crê, louve ao Senhor. A obediência, ela gera bênçãos. Eu não estou dizendo que você vai ter para gastar sem necessidade. O que eu estou dizendo é que não vai faltar sobre a tua vida. Deus proverá para você. Segundo, a obediência gera bênçãos por gerações. Pais obedientes, uma palavra aos pais. Pais obedientes atraem bênçãos sobre seus filhos, sobre seus netos, sobre os seus bisnetos, seus tataranetos e por aí afora. A palavra do Senhor diz em Êxodo 26: eu sou bondoso com aqueles que me amam e me obedecem, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Tem muitos filhos, tem muitos netos, tem muitos bisnetos e tataranetos que estão sendo privilegiados pelas bênçãos de Deus por causa de seus avós, por causa de seus pais. Você quer que teus filhos sejam uma bênção? Obedeça a palavra do Senhor. Deus está presente, irmãos, na vida de pessoas obedientes. Lá no Salmo 14, versículo 5, a palavra diz assim, que Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Se você está cumprindo a vontade de Deus na tua vida, não importa o caminho que você esteja trilhando neste momento, Deus está do teu lado, e se você orar um pouquinho mais, você vai sentir a presença dele aí do teu lado, guiando você em todo momento. Glória a Deus. Você pode achar loucura o que eu vou falar, mas para mim não é. Eu estava arrumando uma lâmpada. Eu tinha 2 parafusos desse tamanhozinho que tinha que prender no bocal. Eu estava em cima da escada e um dos parafusinhos caiu no chão. Na hora que o parafusinho caiu, pensei, perdi. Aí na mesma hora, eu orei e falei assim: Senhor, onde caiu esse bendito parafusinho? Aí tinha uma mesa num canto. Eu olhei em tudo, acendi o celular e não encontrei. Falei: eu vou puxar essa mesa, não é possível. A mesa estava uma distância daqui onde está o Márcio, assim. Falei, não é possível que esse negocinho voou tão longe, mas vou puxar. Na hora que eu puxei, o parafusinho estava lá. Eu peguei e falei: obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deixou ficar nervoso. Querido, quando Deus está do nosso lado, não são só coisas grandes, não. São coisas pequenininhas na vida da gente. Quantas vezes nós nos irritamos e pecamos contra o Senhor por causa do parafusinho que se perdeu. Aí a gente xinga, já chuta tudo, ou faz o serviço de qualquer jeito, porque perdeu. Por que não pedir a ajuda de Deus? Se Deus está do teu lado, se o anjo do Senhor acampa ao teu redor, peça ajuda a Deus. Não importa se é um parafuso ou se é uma coisa muito grande. A palavra do Senhor diz que Deus está do teu lado. Então aprenda a conversar com Deus, a falar com Deus, a dialogar com Deus e dizer para Ele aquilo que você não diria a outros, porque Ele está do teu lado para te ouvir. A obediência a Deus nos capacita, irmãos, para resistir e vencer o diabo. Ei, você sabia que assim como Deus está ao lado daqueles que lhe obedecem,
o diabo também está do lado daqueles que obedecem a Deus. Um pouquinho mais longe, mas está. Se você não pedir ajuda a Deus, sempre vai ter um diabinho tentando dar palpite. Porque o diabo está sempre ali. A palavra do Senhor fala que ele anda ao nosso derredor tentando fazer o quê? Tragar. Ele quer derrubar. Então, se nós não aprendermos a confiar em Deus, vai ter uma outra força que vai estar sempre tentando minar esta fortaleza na tua vida para te levar ao caminho mau. Por isso que o salmista falou: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Eu quero andar pelo caminho certo. Então vejam bem, a obediência a Deus, ela nos capacita a resistir ao diabo. Tiago 4,7 falou assim: obedeçam a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. Ou seja, se você obedecer a Deus, enfrentar o diabo aqui, não é que você vai chamar ele para briga, como alguns cristãos por aí falam: pode vir quente que eu estou fervendo. Aí o bicho vem frio e ele já está correndo. Não é isso. Enfrentar é que quando você se sujeita ao domínio de Deus, você não permite ao diabo ter interferência na tua vida. Então sujeitai-vos a Deus, enfrente o diabo, ele vai embora, ele vai fugir. Em quinto lugar, quem obedece a Deus encontra sabedoria para vencer na vida. Salmo 119, versículo 98 e 98. 98, ó Jesus, 98 a 100. Me perdoe, irmãos, estou preocupado com a minha voz, que eu estou parecendo um ex-presidente da República, hein? Mas não sou, fiquem tranquilos. O teu mandamento está sempre comigo. Ou seja, a palavra do Senhor está comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Os inimigos virão, vão tentar contra você, vão tentar derrubar você na sua vida, lá no trabalho, na escola, na família. Mas a palavra do Senhor diz que Deus te dá sabedoria para vencer os inimigos. E ele diz mais: eu entendo mais que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Eu estava pensando nessa palavra aqui, só parafraseando. Quantas vezes o crente vai no médico e o médico receita alguma coisa, e aí o crente pensa bem e fala: Senhor, eu acho que não está muito certo isso. E ele ora e prefere obedecer a Deus. O salmista está dizendo que Deus dá sabedoria até nessas horas. E às vezes você toma decisões mais sábias do que aqueles que entendem do assunto. Os professores, os mestres sabiam tudo, mas o salmista diz assim: Deus me deu sabedoria para entender mais do que eles. E tenho mais sabedoria do que os velhos. Os velhos tinham muita experiência de vida, mas ele diz assim: o Senhor me deu mais sabedoria. Sabe por quê? Ele responde: eu obedeço aos mandamentos. Em sexto lugar, a obediência gera paz e prosperidade. Quando digo prosperidade, não estou falando simplesmente de bens e recursos naturais, mas eu estou falando de paz e prosperidade no sentido de viver uma vida interior segura. Jó capítulo 36, versículo 11 diz assim: se obedecerem a Deus, aliás, se obedecem a Deus e o adoram, então tem paz e prosperidade até o fim da vida. A vida do crente que obedece a Deus, irmãos, é uma vida tranquila. Vem ventos e tempestades, mas ele continua tendo paz e prosperando, porque obedece à palavra do Senhor. O último tópico, já finalizando. Lucas capítulo 11, versículo 28. A palavra do Senhor diz que é feliz todo aquele que obedece à palavra de Deus. Olha o que Jesus diz: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem. Eu gostei desta expressão,
mais, porque dá a entender aqui que as outras pessoas que não obedecem, elas também podem encontrar a felicidade. As pessoas que não obedecem à palavra de Deus podem, por algum momento, em algum instante das suas vidas, também serem felizes. Mas Jesus está dizendo que mais feliz são aqueles que ouvem a mensagem e obedecem. Então, se você se sente uma pessoa feliz, não obedecendo, vejam bem, você pode ser muito mais feliz ainda, se obedecer à voz do Senhor. Eu quero te convidar para se colocar em pé. Sexta-feira, na reunião de oração, eu citei uma frase, um comentário bíblico de John Wesley, na Bíblia comentada de John Wesley, em Lucas capítulo 17, 20 e 21, onde, falando acerca do reino, ele fala assim, que o reino de Deus, ele é espiritual e é um princípio interno. É dentro de cada um de nós. E eu quero, com base nesta palavra, dizer a vocês que esta seja a nossa oração diária. Senhor, ensina-nos a fazer a tua vontade. Ou seja, ensina-nos a ter internamente, dentro de nós, este princípio da obediência. Este princípio que aonde quer que nós estejamos, ele estará vivo dentro de nossos corações para dirigir a nossa vida em nossas decisões. Ensina-me a fazer a tua vontade, e que teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Você quer caminhar por caminhos seguros? Você quer ser guiado por lugares onde você possa vencer, por maiores que sejam suas adversidades? Então eu te convido neste momento a adorar ao Senhor conosco. Enquanto nós cantamos essa canção, se você sentir, feche os teus olhos, ore a Deus e peça a Deus que lhe ensine a sua vontade. Quero te dizer só mais uma palavra. Não deixe que o mal te domine. Não deixe que a fraqueza te domine. Não deixe que nada que se opõe à vontade de Deus te domine, mas vença através da obediência. Esta canção diz: seja feita a tua vontade. Eu só quero a tua vontade, na terra como no céu. Se Cristo não se sujeitasse à vontade eterna de Deus, não haveria cruz e sacrifício, mas também não haveria ressurreição e redenção. Então, vença os teus desafios através da obediência. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Por todos aqueles que ouviram e receberam esta palavra no coração, eu oro, Deus, pedindo neste momento, como esta canção que nós acabamos de te adorar, Senhor, que nós possamos viver, fazer, cumprir a tua vontade, e que o Senhor a cada dia nos ensine, nos pequenos detalhes, nas situações mais delicadas de nossas vidas. Em cada instante, Senhor, que o teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. A tua palavra diz que o teu Espírito Santo está em nós para nos guiar em toda a verdade. E nós precisamos, Senhor, como salmista, também eu oro neste momento e creio, Senhor, que todos aqueles que estão orando comigo pedem da mesma maneira. Ensina-nos a fazer a tua vontade.
O Senhor é o nosso Deus. O Senhor reina, o Senhor governa sobre todos nós. E que o teu Espírito, Senhor, seja bom conosco, nos guiando pelo caminho seguro. Quem crê, aplauda o nome do Senhor Jesus e glorifique a Deus.